Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou tratar um assunto aqui muito importante para aquele que estuda as Escrituras com temor e tremor, com o intuito de pô-la em prática, não estudar com um fim em si mesmo, por exemplo, estudar a Bíblia como literatura, mas sim estudar como palavra de Deus, ok? Então, eu vou gravar este vídeo exatamente para trazer alguns esclarecimentos, pois alguns teólogos têm entrado aí por um caminho perigoso com respeito a traduções, no sentido de, por exemplo, quando querer puxar a lata da sardinha para o seu lado, eles sempre dizem assim, olha, essa tradução aqui está errada, isso aqui foi colocado pelo tradutor, isso aqui não está no original, isso aqui não está certo, essa tradução, a tradução correta seria a tal tradução. Isso é perigoso, meus irmãos. Por quê? Porque, primeiramente, a Bíblia não é traduzida por pessoas leigas. A Bíblia é traduzida por especialistas da língua original. E não é um único especialista, não é uma única pessoa que faz esse trabalho. O processo de tradução da Bíblia é um processo cuidadoso, que envolve uma equipe. Sempre a Bíblia é traduzida por mais de um, é traduzida por diversos especialistas, meus irmãos. São uma equipe de tradução onde, por exemplo, passa por um processo de avaliação, é um processo cuidadoso. E existem casos até mesmo que a equipe faz votação sobre qual tradução ficaria melhor para o texto, ok? Então, devemos tomar muito cuidado, pois a tradução da Bíblia é um processo cuidadoso que merece todo o respeito. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é traduzir. Traduzir significa exatamente a gente pegar, por exemplo, um texto ali e traduzir, por exemplo, da maneira mais compreensiva possível, mais exata possível, numa outra língua, de acordo com os termos originais, ok? Mas isso de uma maneira natural. Então, por exemplo, o que é traduzir? É nós pegarmos um termo no original e a gente passar para outra língua, não tirando o sentido do original, mas passar aquilo ali de uma maneira natural que seja compreensível naquela língua, porque existem coisas, por exemplo, que de uma língua para outra vai fugir a compreensão, porque existem expressões idiomáticas que elas são difíceis, e existem também questões que numa língua a sua ordem sintática ela é diferente de uma outra língua. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma língua como o grego, bíblico, existem coisas que, por exemplo, sintaticamente lá está claríssimo, é rico de informação, mas que quando vem para o nosso português, as informações ficam escassas, que é preciso fazer complemento para que haja uma compreensão na nossa língua sobre o que está querendo dizer aquele texto na nossa língua. Entende? No grego é claro, mas no português fica estranho. E isso acontece em todos os idiomas. Eu vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, na nossa língua, se a gente diz assim, olha, você está com a cabeça nas nuvens. Se você for traduzir isso para outra língua, você vai ter que traduzir de acordo com o que eles entendem lá. Para nós, é claro, cabeça nas nuvens é a pessoa que está aéreo. Mas e na outra língua, se você traduzir igual como nós falamos? Vai ficar esquisito para eles. Então, por exemplo, existem muitas expressões, se eu disser assim, olha, você é amigo da onça, né? O que eu estou dizendo? Olha, essa pessoa é falsa. Mas e numa outra língua? Como é que vai ficar essa expressão? Para nós isso é claro, mas para uma outra língua a pessoa vai ter que traduzir o que é isso lá. Então, de uma forma natural, ficaria melhor dizer, olha, você é falso, entende? Isso acontece na Bíblia de uma forma, de uma ponta na outra. Por exemplo, se você pegar o capítulo 14 de Lucas, versículo 26, ali nós temos uma expressão idiomática. Jesus diz assim, olha, na Bíblia, por exemplo, a RC, Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia diz assim, ó, aquele que quer vir após mim e não aborrecer pai e mãe, observe, aborrecer. Se nós pegarmos isso na nossa língua, aborrecer pai e mãe, isso parece estranho, irmãos, mas ali a tradução está literalmente do grego. Então veja, ali Jesus está dizendo aborrecer pai e mãe. Isso no grego é claro, isso para lá no tempo bíblico, isso é claro, mas e para nós
Quer dizer que para eu seguir Jesus eu tenho que fazer raiva para o meu pai e para a minha mãe? Não é bem isso o texto. Ali é uma expressão idiomática que significa, por exemplo, que se eu quero seguir Jesus, eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas. É essa a ideia do texto. Entende? Eu tenho que amar Jesus acima do meu pai, acima da minha mãe, acima dos meus filhos, acima até mesmo da minha própria vida. Ele será primeiro na nossa vida. É esse o sentido ali da expressão bíblica. Então veja, por exemplo, que a ideia ali da expressão idiomática, ela diz exatamente, por exemplo, ela diz exatamente uma coisa que, se você pegar o pé da letra, parece que quer dizer outra. Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, por exemplo, nós temos que tomar cuidado em não ler apenas uma tradução. Por exemplo, se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai traduzir a ideia do texto ali em Lucas 14, 26, entende? Colocando que nós temos que amar Jesus acima de todas as coisas. Então ali ele vai dar a ideia do texto. A Bíblia, a NVT, a mesma coisa. Isso para que nós entendamos que a tradução não é um processo simples. Ou seja, se a Bíblia RC traduz literalmente ali de uma maneira formal o texto, a Bíblia já, na linguagem de hoje, já vai traduzir o texto de uma maneira dinâmica, assim como a NVT. Então ali eles vão trazer a ideia do texto. Se a gente olhar, essas traduções são boas para a gente comparar o que o texto original ali quer dizer, ok? Porque existem muitas expressões que até mesmo uma tradução formal vai ter que, por exemplo, traduzir de uma maneira para que nós compreendamos. Vou dar um exemplo. Se você pega a Bíblia RC, lá em 1 Samuel 24:3, a Bíblia diz que Saul entrou na caverna para cobrir os pés. E essa expressão cobrir os pés no texto hebraico significa ali para eles, significa fazer as necessidades, entende? Então, observa que é algo estranho. Como assim entrou para cobrir os pés? Quando você pega a Bíblia, por exemplo, a atualizada, ela vai corrigir isso para a nossa língua. Por isso que a atualizada vai dizer que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Observa que ele traduz a mesma coisa, mas, porém, ela traz a ideia exata do que quer dizer aquilo na nossa língua. Você está entendendo? Então, o processo de tradução ele não é um processo simples. Tem, por exemplo, Bíblia que ela é totalmente formal, como é o caso da Bíblia na ARC, mas existem casos, por exemplo, que mesmo nessa formalidade, nesse formalismo, eles vão ter que trazer um dinamismo para que nós compreendamos. Existem expressões idiomáticas que elas são difíceis na língua original, no hebraico, no grego, entende? Então, por exemplo, isso é para que nós entenda que a palavra de Deus ela tem que ser estudada com temor e tremor, ok? Outro ponto é com respeito a complemento, ok? Eu só fiz essas colocações para nós entender, ok? Outro ponto é, por exemplo, com respeito a complemento. Complemento, ele faz parte do processo de tradução. É indispensável, seria, por exemplo, incoerente um tradutor traduzir um texto de uma língua para outra sem fazer complemento, sendo que uma língua de uma língua para outra muda o sentido sintático, o sentido, às vezes, ali na ordem sintática de uma língua de uma forma, enquanto que a ordem sintática de uma outra língua é de uma outra forma, ok? Então, ali, por exemplo, existem casos que no texto original está no gênero masculino, que se traduzir para a nossa língua tem que colocar no feminino e vice-versa. Então, vai haver essas questões, por exemplo, que às vezes no original tem palavras ali que abrange ambos os gêneros, que é o masculino e o feminino, mas que quando traduz para a nossa língua parece abranger apenas um gênero, o gênero masculino, por exemplo, entende? Parece que desconecta do gênero feminino, exclui de uma certa forma. Então, isso são questões para que a gente entenda que o processo de tradução ele não é tão simples assim. Então, tem que haver complemento para que a gente entenda o que tal expressão ali idiomática quer dizer na nossa língua. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se você pega Lucas 14, 26, ali, a Bíblia diz: a lei e os profetas profetizaram. Até João. A lei e os profetas duraram até João. No
no texto grego não tem a palavra durar. No texto grego de Lucas diz que a lei os profetas até João, entende? E quanto que no texto aqui no português, todos os textos vão dizer duraram. Mas por que ali nós temos a palavra durar? Duraram até João? Porque tem que fazer esse complemento nesse aspecto. E às vezes esse complemento aí ele pode trazer um sentido na nossa língua, pode trazer outro sentido, mas nós temos que nos ater ao que o original quer dizer, ok? No original isso está claro, ou seja, esse duraram está contido no original de uma forma implícita, porque a ordem sintática já traz essa ideia. Mas quando a gente vai para o português, fica difícil colocar, por exemplo, esse sentido de durar, entende? Ou seja, durar não aparece no português, entendeu? Para a nossa língua. Então, ali fica, por exemplo, uma tradução complementar, ok? Do texto. Mas que quando você vai para Mateus 11, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó, a lei os profetas foram até João. Ali nós temos a palavra até João no sentido de durar, porque a palavra até no grego é reós, e a palavra reós no grego ela traz essa ideia, entende, de duração. E quando a gente pega na construção ali do texto de Lucas, a gente percebe que ela está de forma implícita, ou seja, a construção sintática traz essa ideia no original, só que não com uma palavra exata. Não sei se você aí está com... Mas você pode fazer uma pergunta depois. Então, nesse aspecto aqui, por exemplo, nós temos que tomar cuidado, porque o complemento faz parte da tradução. Quando a gente pega, por exemplo, aqui para nós fecharmos a questão de complemento, o capítulo 14 de Romanos, versículo 5, diz assim, ó, porque um faz diferença entre dias e dias, outro julga iguais todos os dias. A palavra iguais ali no texto grego não existe, tá bom? Iguais. Toda a tradução traz a palavra iguais, mas nenhum texto manuscrito tem a palavra iguais. E por que tem a palavra iguais ali no texto em português? Porque tem que haver esse complemento para nós entender o que o texto grego quer dizer. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando ele diz um faz diferença entre dias e dias, no grego, ou seja, a pessoa está mostrando que tem dia diferente do outro, ou seja, o sábado tem que ser guardado, tem que ser venerado, enquanto que outros dias não precisa ter essa veneração. Ou seja, ali é uma questão da lei mosaica, né? Mas quando ele diz assim, outros julgam iguais todos os dias, a palavra iguais não tem, só que a palavra outros traz essa ideia no sentido sintático do texto grego. Ali a palavra outros no grego é ros, e a palavra ros no grego, ela traz a implicação do que foi dito anteriormente. Ele é um pronome relativo. Ou seja, essa palavra ros, por ser um pronome relativo, ela está, por exemplo, ligando a afirmação anterior de que um faz diferença entre dias e dias, está ligando essa afirmação com o que ele vai falar agora na frente. Ou seja, outros julga todos os dias. O que significa julgar todo dia? Significa que essa pessoa que julga todo o dia, significa que ele diz que todo dia é igual, entende? No grego isso está claro, mas em português isso fica um tanto, por exemplo, esquisito, fica um tanto estranho. Meu filho é uma benção, né? Fica um tanto estranho em português a gente dizer, olha, não tem isso no texto grego. Porém, na ordem sintática, isso está claro, irmãos, na sintaxe do grego bíblico. Por isso que o tradutor, quando vem traduzir para o português, ele tem que fazer o complemento. Não existe uma única tradução que traduza outro julga todo dia sem iguais, sem a palavra iguais. Ele tem que complementar com a palavra iguais. O que é que ele julga em nosso português? Porque a sintaxe no nosso português é diferente da sintaxe em grego. No grego é rico, no grego está claro, mas em português como é que vai ficar para aquela pessoa desavisada? O que é que se julga todo dia? Entende? Então ele está fazendo esse complemento, relativizando o que ele disse anteriormente. Se um julga que tudo, que há uma diferença de um dia para o outro, esse outro aqui está dizendo, olha, não tem não, ou seja, todo dia para mim é igual. Não tem esse negócio de dizer que sábado tem que ser venerado e os outros dias não. Não, todo dia tem que venerar. Pronto, acabou. Venerar no sentido de que não há uma diferenciação. Então, todo dia é igual. Entende? Todo dia é dia. Então, não existe dia de tu guardar o sábado e o outro dia tu não pode guardar. Todo dia é dia igual. Então, todo dia é dia de adorar a Deus e acabou.
essa ideia, por exemplo, do texto hebraico, do texto grego, é para a gente entender que, por exemplo, que nós temos que tomar cuidado com essas afirmações. Olha, isso aqui não está no texto original, isso aqui não está no grego, isso aqui não está no hebraico. Tome cuidado, irmão. A Bíblia não é traduzida por leigos, a Bíblia é traduzida por eruditos, por pessoas linguistas, por pessoas que entendem o que ele está falando. São gramáticos altamente capacitados para aquela determinada função, tá? Eu vou aqui falar uma frase do pastor, eu acho que é Elcio de Assis, que há um corte de um vídeo aí rolando, que ele diz: os originais não ficou para mudar o que está escrito, mas sim para intensificar aquilo que está escrito, tá bom? Não use a questão dos originais para dizer, olha, isso aqui está errado, aquilo ali está errado. Não, use os originais para intensificar o que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe.